Oi pessoal, mais uma vez estou aqui na praia que eu adotei. Tá ventando muito, não sei se vai dar para vocês me escutarem, mas eu resolvi responder algumas questões que o pessoal me pergunta no inbox do Facebook. E eu resolvi caminhar hoje de novo e vem caminhar comigo, vamos bater um papinho, tá bom? Hoje a praia tá uma delícia, como sempre, mas tá um vento mais forte, porque o verão tá indo embora. A água já não tá tão quente como das outras vezes, já começa a esfriar um pouco, mas continua uma delícia aqui. Algumas pessoas aqui curtindo o sol forte pra caramba. São quase 6 horas da tarde e tá assim ainda, um céu azul. Logo mais já começa a escurecer mais cedo. Essa é uma das partes que a gente não gosta muito, porque 4h30, 5 horas da tarde já é de noite. E o que eu queria dizer é o seguinte: muita gente me pergunta como é que é aqui para morar, para arrumar trabalho. Olha, para morar depende da cidade. O custo dos aluguéis são mais baratos ou menos, vai depender da sua condição. Se você vem com alguma renda mensal do Brasil, isso pode ajudar bastante. Se você não tem renda nenhuma, então você tem que procurar um trabalho bem rápido, né, para poder se manter e ficar tranquilo. Quem se torna cidadão israelense, que faz a Aliyah, a imigração para cá, recebe por 6 meses uma ajuda do governo. Essa ajuda não é o suficiente para viver. É óbvio que eles não têm obrigação nenhuma de dar essa ajuda, então já é bom demais o que eles dão. E claro que ajuda bastante, mas não é o suficiente, não paga um aluguel, entendeu? Talvez pague uma parte do aluguel ou um aluguel muito barato, mas um apartamento, vamos dizer, um estúdio hoje, aqui em Bat Yam, por exemplo, que eu tô morando aqui, um estúdio tá na faixa de 3.000 shekel, na média de 3.000 reais. Aluguéis aqui são caros mesmo. Por isso que é muito comum aqui a gente dividir o apartamento com mais alguém, que a gente chama aqui de shutafim, ou seja, cada um paga metade do aluguel e paga metade das despesas do apartamento. E isso facilita bastante, porque fica muito caro morar sozinho. E no começo da vida aqui, a gente tem que colocar na cabeça, quem vem pra cá, que aqui você está começando de novo, que aqui é uma nova vida, é um novo caminho, entendeu? Não tem como, na maioria dos casos, dar continuidade àquilo que a gente fazia no Brasil. Eu, como tenho minha arte, ainda consigo fazer um pouco isso, mas não da forma como eu fazia no Brasil, é impossível. Então eu tenho um trabalho paralelo que não tem nada a ver com a arte, porque esse trabalho paga minhas contas. E eu tenho a minha arte, que é o plus, e que é a paixão da minha vida, eu não vivo sem ela, entendeu? Então, você tem que ter um trabalho. E você tem que estar com a cabeça aberta para encarar qualquer tipo de trabalho, porque no começo a maioria das pessoas, muita gente pelo menos, não sabe falar o hebraico. Aqui sem falar hebraico é muito complicado. Eu continuo estudando porque eu cheguei aqui com 52 anos de idade, sem nada de hebraico. Eu nunca estudei em colégio judaico e foi muito difícil para eu absorver a língua. Ainda hoje eu tenho alguma dificuldade, mas lógico, já me viro super bem, já consigo viver falando um pouco do hebraico, me virando em médico e nos lugares que eu vou, porque sem a língua você fica muito dependente de outras pessoas. No começo é até suportável, mas chega uma hora que, não dá para ficar dependendo de todo mundo o tempo todo. As pessoas trabalham, as pessoas têm as suas ocupações. Tem muitas pessoas que são voluntárias, que são bárbaras, inclusive, que ajudam muito, mas não é possível ficar dependendo dessas pessoas a vida inteira.
Então, nesse começo, que a gente ainda não tem o hebraico, tem pouco hebraico, a gente acaba tendo que se sujeitar a trabalhos de base. O que eu chamo de trabalho de base? Caixa de supermercado, que já tem que ter um certo hebraico para poder ser caixa de supermercado, estoquista, passador de roupa, faxineiro, garçom, ajudante de cozinha, enfim, cortador de legumes. Tem gente que lava vidros das casas, tem gente que lava aquários. Tem milhões de trabalhos que a gente nem imagina que existam e que, na medida que a gente vai vivendo aqui, vai aprendendo, vai fuçando, vai conversando com outro, vai descobrindo. E tem, lógico, tem as escolinhas, né, os ganim, que a gente chama, que são os jardins de infância, onde muitas mulheres trabalham, e tem alguns que aceitam homens também para trabalhar. Isso também é legal porque você acaba praticando um pouco do hebraico e você convive com famílias israelis no dia a dia, né? Você acaba tendo contato com os pais e as próprias crianças. A gente aprende muitos costumes deles aqui, em função de serem todos israelis, propriamente dito. Enfim, é isso que eu queria dizer. A gente ralou muito no Brasil, a gente fez faculdade, pós-graduação, fez vários cursos e de repente a gente chega aqui e vê que nem todos são úteis aqui, nem todos serão possíveis da gente dar continuidade. Muita gente consegue sim, claro, revalidar o diploma, muita gente consegue praticar aquilo que aprendeu no Brasil e dar continuidade, mas é muito difícil no começo. Pode ser que mais adiante as pessoas consigam, depois de alguns anos, mas muita gente recomeça iniciando uma nova profissão, às vezes faz um curso que não tenha nada a ver com aquilo que se formou, enfim. Cada um vai caminhando conforme o destino lhe coloca. E é assim, a gente tem que procurar se adaptar a uma nova cultura. O israelense, todo mundo fala que o israelense é grosso, estúpido. Olha, tem de tudo, sabe? Tem israelense grosso, estúpido, como tem brasileiro grosso, estúpido também. E tem gente muito boa, tem gente muito simpática. Eu sou a favor do sorriso, da boa educação, e dessa forma eu nunca me dei mal aqui, sabe? Eu sempre conquistei a simpatia das pessoas dessa forma. Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que a gente não pode ficar fazendo tempestades em copo d'água, levando tudo a ferro e fogo. A gente tem que entender que nós estamos numa terra diferente da nossa terra materna. A gente tem que entender que a cultura aqui é totalmente outra, eles vêm de experiências de vida totalmente diferentes daquelas que nós vivemos, então a gente tem que procurar compreender um pouco isso. Agora é muito interessante, por exemplo, eu estou fazendo ulpan, no curso de hebraico, com um professor russo e todos os meus colegas de turma são russos. Então é muito legal porque você convive, eu acabo convivendo com uma outra cultura que é a dos russos e eles são super simpáticos. Lógico, tem aqueles que são mais introvertidos, mais sérios, mas nessa turma que eu tô, a gente acabou formando uma mini família, porque são poucas pessoas e é muito legal. Eu tenho o maior prazer de assistir essa aula porque a gente acaba percebendo que outras culturas também são diferentes dos israelenses e eles também vêm para cá e também têm que se adaptar e conseguem viver driblando essas dificuldades todas. Cheio de franceses, de russos, de americanos, tem muito etíope que veio para cá, tem muita gente da Europa, enfim, de vários lugares da Europa. E muito brasileiro vem vindo para cá também, muito brasileiro. Aqui o salário mínimo hoje está em torno de 4.800 shekel, tá? Que significa mais ou menos 4.800 reais. Óbvio que não dá para comparar com custo, com valores do Brasil, tá? Porque salário mínimo do Brasil é bem menor, mas porque tudo é proporcional, o custo de vida é proporcional, a forma de conduzir a vida é diferente aqui. Aqui quando você chega no aeroporto,
vindo como novo imigrante, você já recebe na hora uma identidade, que é a Teudat Zehut. Você já recebe um seguro-saúde, você já tem direito a um seguro-saúde, um plano básico, mas você tem direito. Todo cidadão israelense tem direito a um plano de saúde. Então você escolhe qual você prefere. Muita gente já vem com alguma instrução de algum conhecido, algum amigo que tem o plano aqui, e foi o que aconteceu comigo. Me indicaram um plano e eu acabei adotando esse plano que me indicaram, e por enquanto não tenho reclamação nenhuma. E você já sai do aeroporto com a sua identidade como cidadão israelense. Então aqui essas coisas têm muita vantagem, porque você paga o seguro-saúde, no começo você não paga, no primeiro ano, e depois quando você começa a pagar é muito barato. Se você quer ascender para um plano um pouco melhor, você pode pagar um pouco a mais, mas continua sendo barato, tá? Você tem algumas vantagens, alguns descontos, enfim. Como eu já falei em outras situações, outras ocasiões, o transporte público aqui funciona muito bem, então não é estritamente necessário ter um carro. O carro lógico que é necessidade sim, mas não é prioridade, tá? Então, fim de semana é muito bom ter carro, porque como tem o Shabbat, a maioria dos ônibus param, né, nas cidades, e você fica dependendo ou de um amigo que tem carro ou de táxi. E geralmente os táxis são caros nessa época, né? Na sexta e sábado eles cobram um pouco mais. Então isso tudo acaba fazendo com que a gente tenha vontade de ter um carro para não ficar dependendo de alguém todo fim de semana. Ou então as pessoas se programam para viajarem antes de começar o Shabbat e voltarem depois de acabar o Shabbat. Que daí os trens, os ônibus voltam a funcionar normalmente. Então é isso. Com relação à cidade onde morar, é também tudo muito relativo. Eu, por opção, eu aterrissei na casa da minha filha, que mora em Ramat Gan, que fica perto de Tel Aviv. E eu adoro Tel Aviv, eu gosto muito. Eu não moraria em Tel Aviv propriamente dito, mas eu adoro ir para Tel Aviv, eu adoro Yafo. E acabei vindo morar depois em Bat Yam, porque é perto de Tel Aviv, é perto de tudo, e tem uma praia, que é essa que eu estou mostrando para vocês, incrivelmente linda, que eu amo de paixão. Enfim, é isso, gente. Viver aqui não é fácil, mas eu acho que viver em qualquer lugar do mundo também não é fácil. A gente tem aqueles dias muito complicados, que dá vontade de sair correndo para o aeroporto, voltar para o Brasil. E depois tem aqueles dias que a gente fala, nossa, que bom que eu tô aqui, que bom que eu vim, que eu tive essa oportunidade. São os altos e baixos normais da vida de qualquer pessoa, em qualquer lugar. Mas aqui a gente tem que ter força para seguir adiante, tem que ter consciência do que está fazendo com a própria vida, tem que aprender a defender seus direitos, tem que aprender a se amar e não deixar ninguém passar por cima da gente. E tem que aprender a conviver com outras culturas, tem que passar por cima de muita coisa, porque a gente não pode obrigar que os outros sejam como nós. Cada um tem a sua forma de ser e isso deve ser respeitado sempre. Então é isso, gente. Hoje, aqui em Israel, o país está muito triste com a morte do Shimon Peres. O enterro dele vai ser sexta-feira em Jerusalém. Como eu escrevi há pouco numa postagem, parece que muitas autoridades mundiais vêm para cá, pro enterro dele. E essa semana tá assim uma correria por causa do Ano Novo Judaico. Muita gente já fazendo as programações de jantares, de aonde vai, onde vem, o que vai levar, o que vai fazer. Tem muita gente, muitas lojas com várias promoções. É uma época bem boa de fazer compras. Inclusive porque tem liquidação de verão agora, né? Porque o outono vem chegando. Então tem coisas que valem realmente a pena a gente comprar. E basicamente é isso. O Ano Novo Judaico começa domingo à noite, que é o Erev Hag.
e depois segue até terça-feira. Aí depois de uma semana tem o Yom Kippur, que é o dia do perdão, e depois tem Sukkot. São alguns Hagim, algumas festas que vão acontecendo agora nos próximos dias. É isso aí, pessoal. Eu espero que eu tenha contribuído em alguma coisa com vocês e desejo sorte para todo mundo, muita paz no coração de todos e em breve nos falaremos novamente. Obrigada pela companhia nessa caminhada deliciosa. Até já!